Olá, amigas, amigos do Facebook, da rede social. No dia de ontem, no último dia de setembro, nós anunciamos publicamente a nossa candidatura à Prefeitura de Jaboticabal, junto com a Maria Carlota, a nossa vice. E fizemos uma live que durou um bom tempo. E eu queria, no dia de ontem, ter anunciado algumas das propostas do nosso programa de governo, as propostas iniciais, mais gerais, de diretrizes, de orientações gerais, mas achei que tínhamos abusado um pouco da paciência de vocês. E me comprometi a fazer isso hoje, e estou gravando esse vídeo justamente para atender esse tema e começar a fazer uma discussão do nosso programa de governo. Nós colocamos o nosso programa de governo, além de ter registrado na Justiça Eleitoral, que é uma obrigação de todos os candidatos majoritários, nós colocamos o nosso programa de governo na internet, no meu Facebook, na minha página, Professor Bacarin, e também no meu perfil. Então, está lá à disposição para quem o quiser ler. São 18 itens, nós vamos discutir esses itens durante a campanha. E eu queria começar apresentando os 4 primeiros itens. O item inicial é uma apresentação, procurando caracterizar a estrutura pública de Jaboticabal, a estrutura municipal, composta pela Prefeitura, pelo SAEG, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal, pela Emuja, Empresa de Urbanização de Jaboticabal, pelo CEPREM, que é o Sistema de Previdência Municipal. Nós temos um fundo de amparo ao esporte, o FAI. Não é? Então, nós temos uma estrutura pública montada em Jaboticabal. Quando a gente está falando da prefeitura, vamos entender essa estrutura pública que está montada em Jaboticabal. Bom, quais são as orientações gerais, quais são as diretrizes gerais que nós incluímos no nosso programa de governo? E, caso eleito, nós pretendemos basear nelas para administrar o município de Jaboticabal. Primeiro, o espírito da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, que apesar de todas as reformas que foram sendo feitas nos últimos anos, a partir de 2016, na área trabalhista e na área social, ainda mantém a ideia que o Estado, nas suas diferentes esferas, federal, estadual ou municipal, execute políticas públicas abrangentes em áreas como saúde, ensino, assistência social, saneamento ambiental e outras áreas mais. Nós queremos conduzir a Prefeitura de Jaboticabal nesse espírito, reforçando a ação pública na área do ensino, que teve uma garantia recente, que foi a aprovação do Fundeb, chamado Fundeb Permanente, que é o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Básico e de Valorização dos Profissionais da Educação. Então, o dinheiro para o ensino público está garantido de maneira permanente agora. Fortalecimento do SUS. O SUS não teve a mesma conquista que o ensino, é importante que isso aconteça. Assistência social, nós estamos vivendo um período difícil, as necessidades do município atuar na assistência social são maiores, e o saneamento ambiental. O município tem muita responsabilidade na água, no esgoto, na drenagem urbana, na coleta e tratamento dos resíduos urbanos, uma série de coisas que o município tem que providenciar. Não acreditamos, tem gente que diz a Constituição de 1988 não cabe no orçamento, com a ideia de que a Constituição de 1988 criou muitos direitos para a população. Não compactuamos com essa ideia. Pelo contrário, nós entendemos que a Constituição de 1988 trouxe, pelo menos em tese, mas também avançou em legislações, direitos que devem ser básicos no Brasil.
Inclusive, depois nós incorporamos o direito à segurança alimentar e nutricional. Ou seja, os estados, os governos têm que garantir às pessoas a alimentação mínima. Então, esse é um outro direito que está lá inscrito na Constituição de 1988. Nós somos defensores disso e queremos trazer isso, fazer com que o município execute essas obrigações, faça com que seja garantido aos seus cidadãos e cidadãs esses direitos básicos inscritos na Constituição de 1988. Uma outra orientação básica é que o interesse público predomine na ação da Prefeitura Municipal. Não o interesse particular do eventual ocupante do cargo público ou o interesse particular que não se expressa muitas vezes. Os interesses particulares são legítimos, grande parte deles, e tem que ser respeitado. Mas o interesse público é a maneira de analisar e tentar fazer com que todos os interesses particulares se resolvam os conflitos, que há conflitos entre os interesses particulares, se resolvam os conflitos e se escolha melhor, tente se escolher a melhor opção para a comunidade. Vou dar um exemplo muito básico disso. A prefeitura precisa alugar ampliar o seu espaço. O que ela pode fazer? Ela pode ver se tem próprios municipais, construções próprias. Ah, mas as construções estão meio deterioradas. Mas uma opção é reformar. Ah, mas não foi essa prefeitura que fez, a construção era anterior. Isso é um erro. O prefeito não tem o direito de tratar das coisas da gestão dele. Ele tem que cuidar do patrimônio da cidade, acumulado ao longo do tempo. Então, uma opção para crescer a área física é ver se há espaço público para isso, né? Se há instalação. O que a gente chamava de mini usina do leite, passem lá, dê uma olhadinha perto do Hospital Santa Isabel, né? Cozinha piloto, padaria municipal, deteriorou. É um espaço público. A Casa do Trabalhador Rural, a Angélica, passem lá, dê uma olhadinha na situação. Então, foi se deixando deteriorar espaços públicos importantes, que poderiam estar sendo usados para ampliação dos serviços da prefeitura, para acomodar melhor seus funcionários. Mas vamos imaginar que não haja essa possibilidade. Precisa alugar um local. Como é que se faz isso? Aluga-se de um amigo? De quem é próximo ao prefeito? Ou aluga-se, procura encontrar a melhor solução para a prefeitura? Nós cometemos um erro grave. A prefeitura cometeu um erro grave esse ano. Alugou um prédio que jamais usou, na Carlos Berchieri, gastou 60 mil reais, não usou por 6, 7 meses e rompeu o contrato, indenizando o proprietário em 200 mil reais. 260 mil reais do dinheiro público que passou para a iniciativa privada. E hoje eu passei lá na Carlos Berchieri, tem uma nova empresa. A prefeitura entregou, devolveu o prédio pintado, a nova empresa já se instalou lá. Isso foi de um desrespeito ao interesse público. A iniciativa privada ganhou. Né? Ganhou muito. 260 mil na faixa. O prédio entregue de novo, em condições, e imediatamente ela alugou, além de ter recebido uma multa. Como que se faz algo desse tipo? Então, a defesa do interesse público, em todos os atos administrativos, tem que ser perseguida sempre. Tem que fazer parte da diretriz governamental. A participação da população é uma outra diretriz que a gente gostaria de implantar para valer. Que a população participasse não apenas na época da eleição, mas participasse ativamente dos rumos da cidade,
reforçar os conselhos municipais, retomar o orçamento participativo, ouvir as categorias sociais, ouvir a população nos bairros, quais são as prioridades, para escolher as prioridades de acordo, levando em conta o que a população pensa, né? Fazendo as melhores opções, que os conselhos sejam de fato constituídos sem serem tutelados pela prefeitura, pelo prefeito, que sejam representação da população, que o plano diretor de fato funcione, o plano diretor de planejamento urbano, né, de expansão da cidade, que ele seja discutido, elaborado com muita participação e que a sua execução seja preservada. E se precisar ser alterado, porque as coisas têm que mudar muitas vezes, que seja mudado consultando novamente a população. Então, isso também é uma diretriz da nossa administração. Uma outra diretriz fundamental, né, é que nós vamos ter ações relacionadas com as sequelas, com a herança da Covid-19. Nós precisamos enfrentar isso. Precisamos estar preparados para isso a partir de 2021. As heranças, né, em termos na educação, o atraso no currículo escolar, as dificuldades do ensino à distância, especialmente da rede pública, o acúmulo de serviços na saúde, com muitas operações sendo adiadas por conta da emergência da Covid. Então, nós temos vários pontos que nós vamos ter que enfrentar. Os efeitos sociais e econômicos da Covid, tudo isso nós vamos ter que tratar imediatamente. E a queda de receita da prefeitura, né? Muito provavelmente esse impacto econômico vai afetar a arrecadação da prefeitura. Então temos que ter competência para tratar dessa situação. Então essa é uma outra diretriz. E eu diria que há duas emergências fundamentais de Jaboticabal que tem que ser resolvida em 2021. Uma delas é o abastecimento de água. Nós precisamos resolver, regularizar o abastecimento de água nos bairros de Jaboticabal, né? Nos bairros e nos distritos de Jaboticabal. É importante que a gente recupere a capacidade do SAEG em administrar o abastecimento de água. Isso é uma emergência, é um clamor da população, isso precisa ser feito no primeiro ano. E temos que resolver também a questão do transporte público. Jaboticabal está sem transporte público há alguns meses. É importante que a gente consiga fazer uma concessão do transporte público, retomando o transporte na malha do município, da sede do município, e entre o município e o distrito de Córrego Rico e o distrito de Lusitânia. Então essas são as orientações gerais, as prioridades. Eu queria detalhar também dois pontos que envolve a ação de várias áreas, mas que precisam ser tomados o ano que vem, né? Reforçados a partir do ano que vem. E que justifique, inclusive, o nosso lema, né, que vocês estão vendo aqui, crescimento e solidariedade. Esse é o lema nosso da campanha. Vou falar um pouco do crescimento. O Jaboticabal tem alguns ramos tradicionais muito importantes. Cerâmico é um deles, metalúrgico é um deles, as empresas ligadas à produção de insumos agrícolas, de agrotóxicos, de rações animais, né? As empresas de processamento agrícola, Coplana, na área do amendoim, a usina Santa Adélia, que produz açúcar e etanol, a indústria alimentícia em Jaboticabal é muito importante ainda, não é?
Bom, então nós temos ramos tradicionais, ramos importantes e que precisam ser incentivados. E certamente nós temos outros ramos despontando, ramos modernos, ramos ligados à comunicação, à informática, estimular esses ramos. Então o município precisa procurar atrair empresas e também reforçar aqueles ramos do município. Então, e nós temos uma vantagem que é pouco explorada, no meu modo de entender. Nós temos um campus da Unesp, de uma universidade pública, uma das mais importantes, renomadas universidades do Brasil. E esse campus da Unesp, na área de agronomia, zootecnia, veterinária, biologia e administração, gera conhecimento. Temos outras faculdades particulares, mas a Unesp, além do ensino, também gera conhecimento. E esse conhecimento que a Unesp gera pode virar empresas. Se a gente consegue fazer uma ponte entre o conhecimento gerado na Unesp e a tecnologia que as empresas utilizam. Então, isso já existe. Naturalmente, já foi se constituindo, né? Empresas de agrotóxicos do município, empresas de ração animal no município, de medicamentos veterinários no município, que foram sendo constituídas a partir do conhecimento da Unesp. Mas isso pode ser reforçado. Então, nós temos uma série de propostas na área de crescimento. E o crescimento é fundamental agora, não é verdade? Quantas empresas vão fechar as portas, pequenas empresas, quantos serviços estão mal das pernas e vão precisar se adaptar, alguns não vão conseguir recuperar, nós precisamos criar novas empresas. Então, nós precisamos ter um conselho de desenvolvimento, envolvendo a prefeitura, envolvendo os empresários, os trabalhadores, o ensino profissionalizante, que pensem e surgira propostas de crescimento para a cidade. Precisamos facilitar a abertura de empresas. Se der para diminuir a burocracia, diminuir a burocracia. Se der para diminuir a cobrança de impostos ou adiar a cobrança de taxas, impostos, serviços da prefeitura, fazer isso, para que as empresas se instalem mais rapidamente. Ter um processo mais rápido. Às vezes a burocracia dificulta muito a instalação de novas empresas. Nós precisamos pensar nos nossos distritos industriais. Os que já existem precisam ser revitalizados, pensar em novos. Inclusive, nesse caso, eu imagino que há um espaço importante de se pensar num distrito industrial próximo ao distrito de Córrego Rico, né? Que está muito bem localizado em termos viários, uma rodovia com muito movimento. Nós precisamos recuperar a nossa incubadora física de empresas. A professora Maria Carlota, quando administradora do município, quando prefeita do município, instalou uma incubadora de empresas na saída para Ribeirão Preto, física, né? E ela, pelo que eu estou percebendo, está mal das pernas. Então vamos revitalizar aquele espaço. E não precisa ser só uma incubadora física, pode ser uma incubadora virtual, que forneça experiências. A Unesp mesmo tem alguns campos de experiência desse tipo, que forneça informações de contabilidade, de tributos, financeira, de marketing, né? De processo de produção, que forneça informações para as empresas, dentro do seu conhecimento, da sua capacidade empresarial, se instalarem e crescerem. Então, a incubadora virtual, além de retomar a incubadora física, é uma das nossas propostas. Quero fazer com que os gastos da prefeitura, dentro da legislação, tem uma legislação que não pode ser desobedecida, sejam executados no município. Quanto mais a gente gastar o dinheiro da prefeitura, do SAEG, no próprio município, melhor para todos. Melhor para as empresas locais e para a prefeitura também, porque depois as empresas crescem e geram mais impostos, então é um círculo virtuoso. Então, na medida que a legislação nos permitir, a ideia é que os gastos públicos sejam feitos junto ao município, junto às empresas do município. Penso que nós temos que pensar
na estrutura pedagógica, nos nossos currículos, reforçar os conhecimentos de informática e comunicação. Tem que discutir, evidentemente, com muito carinho, com os professores, com as professoras, essa questão, não é? Mas o mundo moderno hoje depende muito de tecnologia, tecnologia de informática, de comunicação e outras tecnologias. Então, pensar em ir preparando as crianças desde cedo para ter mais habilidade nessa área, conseguirem, depois que se formarem, ter maior acesso ao mercado de trabalho. Ensino profissionalizante. Como é que está o ensino profissionalizante em Jaboticabal? O que a gente poderia contribuir para reforçar o ensino profissionalizante para os nossos jovens? O desemprego entre os jovens é sempre muito alto, em torno de 30%. Então, o que pode ser feito para reforçar o ensino profissionalizante? Promoções culturais e de lazer. Mas o que isso tem a ver com crescimento econômico? Se a gente consegue aumentar as promoções culturais e de lazer no município, muitos serviços, por exemplo, de bares e restaurantes, lanchonetes, serão beneficiados. Né? Então, se a gente conseguir trazer mais atividades culturais, mais atividades de lazer, inclusive divulgar o município de Jaboticabal na região, né, como um centro de cultura, um centro de lazer, né, a gente pode trazer jovens, pessoas de outros municípios para curtirem, né, terem lazer aqui em Jaboticabal e que é o agradável e unir o útil aí, que é gastar no comércio, nos serviços locais. Então, ter um calendário cultural, ajudar a promover as festas, retomar o Natal com as ruas mais enfeitadas, né? Fazer promoções desse tipo para fortalecer o nosso comércio, o nosso serviço. Divulgar o município, né? Os nossos potenciais, o que nós já temos de concreto na nossa economia. Então, nós queremos ter uma ação muito forte na geração, no estímulo do emprego e de renda em Jaboticabal por parte dos empresários. Né? Fortalecer as iniciativas dos empresários, dos empreendedores, para que a gente gere mais emprego e renda. Isso é sempre importante, nesse momento da história da humanidade e do Brasil, mais ainda. E também nós queremos, né, pensando aqui na outra palavra, né, que compõe o nosso slogan, crescimento, solidariedade, nós queremos reforçar a solidariedade social. A visão nossa de crescimento sempre foi essa. Crescimento, o acúmulo de bens é ótimo, mas muito melhor se beneficiar, a riqueza gerada for mais bem distribuída. Nesse momento, a solidariedade é mais importante ainda. Quantas pessoas perderam emprego, quantas pessoas perderam seu negócio, né? E, muito provavelmente, isso não vai ser recuperado de uma hora para outra. Nós vamos ter uma situação muito difícil. Temos que enfrentar isso com muita capacidade, com muita persistência. Então, a gente precisa tomar algumas medidas de reforçar nossa solidariedade social, tanto no campo de geração de emprego, quanto no campo da assistência. Então, na questão da alimentação escolar, o dinheiro que o município recebe da alimentação escolar, aí a lei garante isso, pode ser usado em benefício dos agricultores locais. A lei diz que o município pode estabelecer essa prioridade. Está na lei isso. Então, do que o município recebe do governo federal para a alimentação escolar, a nossa proposta é que, no mínimo, 60% dessa verba, a lei diz 30%. Mas o município pode ir adiante. No mínimo 60%, se possível chegar a 100%, no mínimo 60% seja gasto no município de Jaboticabal, com os agricultores familiares. Ah, mas só tem cana aqui, grandes agricultores. Não, tem agricultor familiar também. Nas verduras, hortaliças, não é? Nas hortaliças, nos legumes, algumas frutas, a gente pode estimular a produção local. Estamos
pegando esse dinheiro que vem do governo federal, girando ele no município e melhorando a qualidade da alimentação escolar, comprando produtos in natura para as crianças e jovens da rede pública de ensino. Então essa é uma das propostas. Queremos incentivar as hortas urbanas. Tem espaços vazios que poderiam estar plantando hortaliças sem agrotóxico. Não dá para ter agrotóxico na cidade. Precisamos ter muito controle sobre isso. Então, o que o município pode ajudar? Pode ajudar na instalação, se tiver água suficiente, tem que fazer esse estudo, mas provavelmente tenha. A gente pode facilitar a instalação da água nesse local, porque não é só a área, não, precisa da água. Fazer com que a cobrança das hortas urbanas, da tarifa de água, não seja em cascata, seja o mesmo valor para todo o gasto, limitando o gasto, evidentemente, tendo algum controle para não haver abuso, né, desvio para outras finalidades. Mas o incentivo a hortas urbanas, de áreas particulares, e também nas áreas públicas, né, pensar em áreas públicas que podem ter esse destino e as pessoas usarem aquela área para produzir verdura e vender, é uma possibilidade. Isso não vai resolver o problema de ocupação, de emprego no município, é evidente. Não tem essa pretensão, mas abre uma alternativa a mais. Usar, retomar, recuperar, reforçar o trabalho de resíduos sólidos e coleta de resíduos sólidos, inclusive da coleta seletiva, e gerar mais emprego aí, né? Organizar mais os catadores, né? Fazer com que a gente recicle mais, enterre menos o lixo, né, no aterro sanitário, recicle mais, e essa reciclagem, além de trazer o benefício ambiental, pode trazer o benefício social, gerando ocupação. O município tem atividades que podem fazer nessa hora. Reforço a a frente de trabalho. Só vão ter que manter, reforçar a frente de trabalho. E tomando um cuidado que não tem atualmente, que é usar essa frente de trabalho de maneira indevida. Mas talvez um dia eu conte a história, né? Alguns estão usando essa frente de trabalho para angariar votos. A frente de trabalho tem que ser para proteger aqueles que não conseguem ocupação. Então, reforço à frente de trabalho é algo que a gente pretende fazer. Trabalhar com as entidades assistenciais dos municípios, aquelas assistenciais mesmo, né? Tem os clubes de serviço, tem as entidades assistenciais. Conversar com as entidades e ver qual a demanda que elas estão tendo na área social. Está aumentando, certamente, a procura dessas entidades por cestas de alimentos, por outros serviços. Eu tenho acompanhado isso, não vou relatar nenhum caso, porque eu acho que é indevido isso, mas isso tem acontecido. Então vamos conversar com as entidades assistenciais que atuam na cidade e juntar o esforço que a prefeitura já fez, que é o CAD único, que é o levantamento da situação social de Jaboticabal. Nós temos esse levantamento. Isso foi uma conquista no Brasil. Todo município foi obrigado a fazer esse levantamento. Então, tem um número de famílias que está abaixo da linha da pobreza, abaixo da linha da extrema pobreza. Verificar, inclusive, se isso não aumentou, se não agravou. Né? E juntar, essas famílias são contempladas com transferências federais de renda. O mais antigo é o Bolsa Família, que todo mês injeta na economia de Jaboticabal R$450 mil para as famílias mais pobres. Verificar se há alguma necessidade da prefeitura complementar. Nós estamos propondo a atuação da prefeitura específica. Estamos chamando de Jaboticabal Solidária, que é a suplementação daquelas pessoas, das famílias numa situação mais difícil, que não tenham outras fontes, com uma renda proporcionada pela prefeitura. Né? Uma meta aí de atender em torno de 150 famílias, que não é muito, mas está dentro da capacidade financeira da prefeitura.
Bom, então essas são algumas das nossas ideias que estão lá escritas, divulgadas, documentadas, protocoladas. É um compromisso. É um compromisso. Não é algo terminado. Uma proposta de governo não é algo terminado. E pode ser sempre melhorada com os bons palpites. As críticas também. Então, eu sempre fico muito feliz quando alguém diz, ó, li o seu programa de governo e achei que faltou uma coisa. Ótimo. É isso mesmo. Não concordei com isso, mas nesse ponto aqui acho que está errado. Então, a participação é sempre muito importante. Ninguém sabe tudo, por mais esforço que a gente faça, por mais carinho que a gente trate as coisas, e o programa de governo, eu trato com muito carinho, não como um documento apenas a ser protocolado na Justiça Eleitoral, certamente ele tem coisas a ser melhoradas. Então eu convido a você, que nos ouve, que nos acompanha, leia lá o programa de governo, leia os primeiros 4 itens, leve em conta essa minha exposição, que procurou resumir os 4 itens, né? Dê seus palpites. Semana que vem a gente discute mais itens, vamos discutir mais 3 itens. Até que no final da campanha, os 18 itens que nós escrevemos estejam discutidos, debatidos e aprimorados com a participação da população de Jaboticabal. Até uma próxima.